Estamos juntos, estamos concluindo nossa semana e hoje vamos para a lição número 2. Será que nós podemos confiar na Bíblia? Será que podemos ler o texto bíblico e crer que ela, a Bíblia, é a palavra de Deus? É no programa Escola Bíblica que está no ar. Olá, tudo bem com você? É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Sempre é um privilégio ter a sua companhia e eu quero agradecer a você porque você abre a sua casa para que nesses momentos a gente aprofunde o nosso conhecimento no estudo da Palavra. Nessa temporada que nós iniciamos essa semana, nós estamos estudando o nosso novo guia de estudos produzido pela Escola Bíblica. Esse guia é A Procura da Verdade. Esse é o seu título. São 15 temas que nós vamos estudar aqui. Se você deseja receber gratuitamente na sua casa, não custa nada, é o 12982444449. Você pode mandar uma mensagem agora. Eu quero receber o novo guia de estudos. Ou você pode ligar no horário comercial para o 12 21 27 31 21 ou acessar o nosso site biblia.com.br, tá bom? Nós estudamos nesses 3 primeiros dias o primeiro tema que o autor coloca aqui, que é o pastor Felipe Amorim, que é o apresentador do programa Bíblia Fácil. Nós estudamos o tema Deus existe. E agora, a lição número 2 está aqui. Está aqui, ó. Esse é o tema número 2. Por que eu devo confiar na Bíblia? Nós temos aqui algumas apresentações que o pastor faz. Ele até apresenta aqui 7 itens que podem nos fazer aí a reflexão, né? Nos levar à reflexão de que nós podemos confiar no texto bíblico. E eu quero explorar um pouquinho isso e nos próximos dias também quero explorar esse processo de formação da Bíblia. Quero aprofundar que ele cita aqui, porque a Bíblia não é um livro natural. Eu devo ter citado isso na temporada passada, que o que a gente tem aqui é um livro sobrenatural. E a gente poderia, né, o pastor Felipe apresenta, a gente poderia explorar vários itens, descobrindo que ele é um livro sobrenatural. O processo de formação, do primeiro até o último livro a ser escrito, 40 autores diferentes, o período de 1.600 anos do primeiro ao último, todo o processo de composição, de juntar esses manuscritos. Originalmente a Bíblia foi escrita em papiros e pergaminhos e conferir cada um, passava por um processo, os próprios copistas, eles contavam palavra por palavra, letra por letra, para estarem certos de que estavam fazendo uma cópia correta, para que outras pessoas tivessem. E depois todo esse processo de formação, de juntar o que a gente tem aqui, né? Colocar tudo junto, que a gente chama de cânon, né? Como se estivesse colocando numa régua, todo esse processo para que nada do que está aqui entre em contradição. A gente vai explorar isso, me leva a olhar para a palavra de Deus, me leva a olhar para a Bíblia e não conseguir ver
algo natural, mas ver algo sobrenatural. E você vai descobrir no guia de estudos aqui que, além disso, esse processo transformador que acontece na vida de um indivíduo quando ele tem um encontro com a palavra. E eu quero, nesse momento, usar a tela aqui para ser didático, né, com você. E talvez eu estou falando para você que tenha dúvidas a respeito do texto bíblico. E você pergunta, por que eu devo confiar na Bíblia? E aí vem aquelas perguntas que a gente sempre faz. Será que não houve alteração no texto bíblico? Será que não houve mudança nesse texto? E alguns chegam a dizer assim, será que a Bíblia não era somente para aquela época? E eu falei na temporada passada que quando a gente vai para o texto bíblico, a gente tem que entender que primariamente a Bíblia foi escrita para um determinado público. Só que esse texto se aplica para mim. Inicialmente, quando a gente analisa, por exemplo, uma carta de Paulo a Timóteo. Inicialmente ele escreveu para Timóteo. Mas como essa carta se aplica para mim? O que ele quer dizer para mim? Eu acho que até vale a pena a gente, não está aqui na minha sequência, né? Mas vale a pena a gente explorar um pouquinho isso aqui. E eu não sei se você tem aí a sua Bíblia, mas eu quero convidar você a abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Esse texto está citado aqui no guia de estudos, mas eu quero ler aqui, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo está escrevendo para Timóteo isso. E ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ele escreveu isso para Timóteo. Se eu voltar um pouquinho no verso 14, por exemplo, que é legal a gente ler o contexto, ele está dizendo assim, tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo, está dizendo assim, permanece fiel naquilo que você aprendeu, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E agora ele vai dizer, toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí ele termina dizendo no verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Quando eu leio esse texto, inicialmente Paulo escreveu para Timóteo isso. Timóteo, permanece fiel àquilo que você aprendeu desde criança. Lembra, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para mostrar para você o caminho, para te corrigir, para te orientar. E aí entra o grande momento. A Bíblia se torna relevante para nós quando nós aplicamos na nossa vida. Então ele escreveu para Timóteo, só que o que tem a ver comigo? Eu poderia parafrasear. O Senhor está dizendo assim, Gilmar, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil, Gilmar, para repreender, para corrigir, para te educar na justiça, para que você seja habilitado, para que você seja perfeito e habilitado para toda obra. Aí o texto fez sentido para mim. Dá para entender? Se tornou mais acessível o texto bíblico para você? Eu sei que tem textos que a gente tem mais dificuldade para isso. Mas a gente pode fazer esse exercício e aí a gente tem, eu vou trabalhar um pouquinho isso na semana que vem, é interessante a gente pensar
na forma correta do processo de leitura do texto. Mas vamos hoje explorar um pouquinho por que nós devemos confiar no texto bíblico, tá? Vamos lá. O que há de tão especial na Bíblia? Nós podemos confiar no seu conteúdo? O que há de tão especial? Não é uma fé cega, esse texto está ali no guia de estudos, não é uma fé cega que faz o cristão acreditar nas Escrituras. Existem evidências para crermos no texto bíblico como a palavra de Deus. A gente não se aproxima do texto de forma não compreensiva, de forma assim, cegamente. Deus quer que eu tenha reflexões, que eu pense como a Bíblia, no seu processo de composição, na sua formação, na escrita, foi uma ação sobrenatural, ela também age na minha mente de forma sobrenatural. E aquilo que eu leio atinge o meu cérebro para gerar transformação em mim. Dá para entender o que eu quero dizer para você? Então eu não vou cegamente. E tem mais. Eu desafio você, tudo que eu estou lendo aqui, confirme aí. Eu não poderia usar o texto bíblico para dizer para você algo que o texto não diz, para explorar, por exemplo, a sua vida, para te levar a atitudes que não sejam racionais. Porque o ato de fé é um ato sobrenatural, mas isso também age de forma racional na minha mente. Dá para entender? Então eu não vou não fecho os meus olhos cegamente. Não, eu quero compreender. Que é o que a gente está fazendo aqui, quando a gente estuda o texto bíblico, quando a gente abre a Bíblia. E aqui o nosso guia de estudos apresenta algumas razões, como eu mencionei, 7 razões. Eu escolhi algumas para citar. Primeiro, a confiabilidade textual. Eu posso confiar no texto produzido. São mais, por exemplo, se referindo ao Novo Testamento, 5.000 manuscritos do Novo Testamento encontrados. Lembra que o texto bíblico não foi escrito originalmente na nossa língua, por exemplo, que eu estou conversando com você, o português. A gente tem hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. E aí você tem traduções e traduções e traduções, o livro mais traduzido. Mas quando eu pego esses manuscritos, mais de 5.000 só do Novo Testamento, e comparo aqui com o que eu tenho, eu posso confiar no texto bíblico. Eu vou para o intervalo porque esse tema para mim é empolgante. E eu não estou aqui para te convencer, estou aqui para fazer você despertar no interesse de ler a palavra. É rapidinho, eu volto já, tá bom? Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos no nosso segundo estudo do nosso novo guia, que é a Procura da Verdade. Se você deseja ter aí na sua casa, para a gente estudar juntos, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp agora, tá aí, ó, 12 982 44 44 49. Não deixa para amanhã. Se quiser ligar amanhã no horário comercial, é o 12 21 27 31 21. Se não, manda uma mensagem agora. Se você não conseguir, porque ele vai te dirigir aí para você dar alguns passos, se você não conseguir, manda de novo. Não estou conseguindo. E aí alguém vai entrar em contato para que você receba, tenha esse guia de estudos. Estamos no nosso segundo estudo, tá? Por quê? Será que eu posso confiar no texto bíblico? E eu quero explorar um pouquinho mais com você isso, tá? Vamos lá. Além da confiabilidade do texto,
a gente tem também a confiabilidade histórica. Por anos, por exemplo, a arqueologia prova que a Bíblia é um documento histórico verídico. A gente tem aqui na Novo Tempo um programa específico sobre a arqueologia, apresentado pelo Dr. Rodrigo Silva. Vale a pena você analisar e ver evidências, né? O programa Evidências mostra as evidências revelando que a gente pode confiar na palavra, as descobertas arqueológicas. Mas eu quero explorar que é a confiabilidade profética. Duas profecias podem servir de exemplo para esse ponto. Primeiro, as profecias a respeito da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. E também uma profecia que está em Daniel capítulo 2. Poderia citar várias outras profecias, mas eu quero explorar essa nos próximos minutos de Daniel capítulo 2. Então, por que eu posso confiar no texto bíblico? Porque ele mostra profecias que se cumpriram. Seria até interessante, né, eu mostrar evidências no Antigo Testamento que revelavam a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus. Mas eu quero analisar Daniel 2 rapidamente com você. Daniel capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, resumidamente, o rei Nabucodonosor, que era rei da nação que dominava o mundo, referência, estamos fazendo agora uma análise histórica, que era a Babilônia, os caldeus, teve um sonho e não entendia, não lembrava, não entendia, não compreendia esse sonho. Chama os seus súditos, os seus intérpretes, eles não conseguem interpretar, mas aí vem Daniel como aquele que tem essa capacidade de interpretação. Eu acho que é legal a gente ler alguns versos aqui, ó. A partir do verso 20 do capítulo 2. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem move reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo, o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É interessante como Daniel apresenta a solução daquele impasse. Quem seria aquele que iria dar a interpretação? Quem estava por trás? Daniel não se concentra em si mesmo, mas ele apresenta Deus como aquele que é capaz. Porque ele coordena tudo, ele cuida de tudo. E lembra bem, nós estamos falando de um império que não é cristão, nós estamos falando de uma crença que não é monoteísta, não acreditava no único Deus, mas uma crença politeísta em vários deuses. Então, alguém está testemunhando de um Deus verdadeiro para um público, para uma geração ali, para pessoas, né, para habitantes que não acreditavam no que ele estava falando. Mas ele diz assim, é Deus que cuida de todas as coisas. E aí ele vai dar a interpretação. Está lá. E ele vai continuar no verso 29, 28, 29, e aí lá no verso 31 diz, Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e que esta era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro e tudo.
Mas a pedra, diz a última parte do texto, que feriu a estátua, se tornou numa grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a interpretação diremos ao rei. E aí ele começa. Tu és, verso 38, a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino inferior a ti, e sucessivamente. Quero ser didático aqui e te mostrar. É uma ilustração, essa é só uma ilustração. Mas em Daniel capítulo 2, Daniel interpreta neste sonho do rei Nabucodonosor os grandes impérios que dominaram todas as gerações, toda a história da humanidade. Babilônia, de 607 a 539, Medo-Pérsia, de 539 a 331, Grécia, de 331 a 168, Roma, de 168 a 476 depois de Cristo, e depois os reinos divididos da Europa, os 10 reinos, que nunca mais se misturaram. Eu poderia aqui aprofundar e identificar cada item, cada detalhe da estátua, cada identificação da estátua. Mas o que eu queria dizer para você é que, depois de Roma, nós não temos nenhum outro grande império que domina o mundo, depois de Roma. Nós temos tentativas, nós temos pessoas que tentam se levantar, nós temos nações que tentam se apresentar, mas o texto é claro, uma pedra sem auxílio de mãos é lançada e ela forma, e Daniel vai dizer isso, é o grande reino que se institui para sempre. É o reino que Deus, que o Senhor Jesus vai instituir. É a volta de Jesus. Quando o rei ouviu a respeito disso, ele estava recebendo toda a história da humanidade. Eu e você estamos lendo isso, lemos isso. Estamos lendo muito tempo depois. E eu pergunto, será que o texto não vale? Será que a profecia não mostra a veracidade deste livro? Talvez você esteja abrindo pela primeira vez ou esteja ouvindo pela primeira vez. Nós vamos em algum momento nos deter, nós vamos estudar numa temporada ainda esse ano o nosso estudo sobre Daniel. Eu quero aprofundar isso aqui com você. Sabe por quê? Porque quando eu vou para a profecia, isso me revela que eu posso confiar no que está escrito. Porque exatamente o que Daniel revelou, interpretou, aquilo que Deus havia dado para Nabucodonosor, se cumpriu, detalhe por detalhe. Existem muitas outras razões e a gente vai ver semana que vem para confiar no texto bíblico. E eu quero convidar você para vir junto com a gente, para acompanhar a gente, para que nós sejamos transformados pela palavra, pelo estudo da palavra. Talvez estou falando para você que tem dúvidas, tem questionamentos do estudo, dúvidas do texto bíblico. Vamos junto, manda para a gente, vamos estudar juntos. Eu tenho a certeza que se você abrir o coração, a palavra vai transformar a sua vida, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela palavra. Obrigado porque nós podemos confiar na Bíblia. Nós temos muitas razões, mas nós mostramos uma aqui, que é o cumprimento profético. E eu oro
para que os nossos telespectadores tenham o coração aberto para entender e estudar o texto bíblico. Eu suplico por isso, que a tua bênção esteja sobre cada casa, cada pessoa, que o Espírito ilumine, em nome de Jesus. Amém.